Sejam bem-vindos ao nosso treinamento Line Base nos helicópteros Bell modelo 505. Sou o instrutor Moreira e vou acompanhar vocês durante todo o treinamento aí como instrutor / tutor no nosso treinamento, tranquilo? Já de início deixo aqui então o lembrete, né? Todos os vídeos, né, do nosso treinamento estão hospedados no meu canal do YouTube, o canal do Mecânico de Aeronaves, então já fica a dica, né? Se inscrevam lá, curtam, né, aproveitem todo o conteúdo que está disponível lá para vocês, tranquilo? Então o nosso treinamento se inicia hoje e vamos abordar aí todos os sistemas e componentes então do helicóptero, né, Bell 505. Então sem muitas delongas aqui na introdução, já vamos dar início então à nossa primeira aula, né, do nosso curso, que é a aula de generalidades. Vamos lá. Contextualizando, né, o nosso treinamento, então primeiro essa parte aqui de enquadramento, né, quais habilitações, né, o mecânico adquire após, né, ter concluído o treinamento com aproveitamento. Então, pegando, né, de uma maneira bastante resumida aqui, só para contextualizar vocês mesmos, tá? Então esse conteúdo eu extraí ali da ATA 104, o ATA 104 é um documento então da ICAO, Associação Internacional da Aviação Civil, que é quem mundialmente, né, vou colocar aqui, regula, né, a aviação do modo geral, e nessa ATA 104 especificamente, então, ela aborda os treinamentos, né, de todo o pessoal envolvido na aviação, dentre eles, né, obviamente, nós mecânicos de manutenção aeronáutica. Dentre vários, vamos colocar assuntos, né, os treinamentos então do mecânico de manutenção aeronáutica, na ATA 104 a ICAO então divide esses treinamentos em 5 níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5, como a gente consegue acompanhar aqui no slide. A familiarização geral, não especificamente para mecânico, mas é para todo o pessoal envolvido com o ambiente da manutenção, então todo o pessoal, né, que frequenta ali o ambiente de manutenção, o hangar de manutenção, desde administrativo, né, a parte de manutenção de hangar, enfim, todo o pessoal, né, que transita, né, que frequenta o ambiente de manutenção, tem que passar por uma familiarização geral, né, do ambiente de manutenção, não especificamente da aeronave, do equipamento que o mecânico vai trabalhar. Então é uma familiarização bastante abrangente, né, no sentido de ambiente de manutenção e não o equipamento que vai ser mantenido propriamente, tá? O curso nível 2, um curso nível 2, é o curso Ramp Trânsito, que é para aquele atendimento de pista, né? Envolve, né, em alguns momentos até algum tipo de manutenção, mas não se configura aqui a manutenção da aeronave propriamente dita, aquela manutenção programada, né, aquela manutenção preventiva prevista, né, para a operação da aeronave. Então aqui uma troca de pneu, né, troca de algum componente externo, né, então não chega a ser um atendimento de emergência, né, nesse contexto, mas é até realizada, né, alguma manutenção nesse nível, mas é uma troca de componentes basicamente, não uma manutenção tal qual a gente vai abordar aqui no nosso treinamento, tá? O nosso treinamento, como já mencionei anteriormente, é um curso Line Base, então ele é um curso nível 3, de acordo com a ATA 104 da ICAO, tá? Esse treinamento, sim, esse habilita o mecânico de manutenção aeronáutica, obviamente junto com as suas habilitações válidas, né, a realizar então os procedimentos de manutenção dentro, né, do ambiente de manutenção, devidamente homologado também para aquele equipamento, para aquele nível de manutenção, tá? Então o nosso curso aqui, ele é um curso nível 3, um curso Line Base, tá? Nível 4, né, são treinamentos especializados, já são para sistemas e componentes específicos, e o nível 5, né, que seria a manutenção nível overhaul, tá ok? Para contextualizar um pouco melhor o que é esse curso nível 3 Line Base, né, a gente tem uma descrição um pouquinho mais detalhada aqui, tá? Então todo esse conceito ele foi extraído então da ATA 104, tá, que é um documento da ICAO, da Associação Internacional de Aviação Civil, a qual, né, o Brasil é signatário por meio da ANAC, tá? Apesar, né, de não termos esse documento, né,
a ata 104, né, vigente na legislação da ANAC, né, pouco a pouco a ANAC vem adotando, né, essas recomendações, né, que constam aqui na ata 104. Tá? E cada vez mais, né, os SPACs aí cobram, né, de nós mecânicos aí, treinamentos, né, enquadrados dentro desse formato, né, dessa previsão que consta aqui na ata 104. Tá? Então, o curso nível 3, tá, ele tem que prover uma descrição detalhada do equipamento, do sistema, a operação, localização, remoção e instalação de equipamentos, autotestes e procedimentos de pesquisa e correção de panes, obviamente sempre pautado, né, sempre utilizando aí os manuais de manutenção. Tá? Exatamente da maneira como está formatado aqui o nosso treinamento, e é dessa forma, né, enquadrado nesse conceito, que a gente vai levar, tocar todo o nosso treinamento, abordando todos os sistemas e componentes aí do BEL 505, tranquilo? Desculpa. Todo o pessoal associado com a manutenção, seja essa manutenção nível linha ou nível base, para poder atuar, para poder realizar os procedimentos de manutenção, tem que ter um curso nível 3 para poder estar executando essas atividades, obviamente, junto com a sua habilitação válida também, tá certo? Para tentar definir o que seria essa manutenção linha e manutenção base, né, a ICAO, grande parte do seu conteúdo é baseado na aviação comercial, né, então ela tentou dividir, né, ou classificar essa manutenção nível linha ou nível base, né, de acordo com os cheques que são bastante comuns nas aeronaves de grande porte aí, da aviação comercial. Tá? Então, na aviação comercial, as aeronaves de grande porte têm cheques, né, nível Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, acho que tem alguns modelos, tem até o nível, a manutenção nível Fox. Tá? E essa manutenção nível Alfa e Bravo, que seriam os níveis menores, essas manutenções podem ser realizadas inclusive fora de hangar, ou seja, seria uma manutenção mais leve, vamos colocar nesses termos, podendo ser realizada, obviamente, né, dentro de todas as regras de segurança e equipamentos necessários, ser realizadas até mesmo fora de hangar. Já a manutenção a partir do nível Charlie, né, Charlie, Delta, Echo, né, e Fox, se for o caso, essa manutenção é um pouco mais específica, né, tem que ser realizada dentro de hangar, com todo o equipamento de apoio aí necessário, ferramental, né, todos os equipamentos necessários para essa manutenção mais específica, mais detalhada. Então, seria uma maneira, né, da ICAO aqui, por meio da ata 104, tentar definir o que seria essa manutenção nível linha e nível base. Mas independente de classificação, linha, base, tá? A partir do momento em que o aluno, né, conclui, né, um treinamento nível 3 com aproveitamento, um curso Learning Base, tá, ele vai estar habilitado para executar qualquer tipo de manutenção naquele equipamento, seja ela fora de hangar, dentro de hangar, até mesmo atendimento de ramp transit, então, que o ramp transit, que é um nível 2, você está fazendo treinamento nível 3. Então, toda a manutenção, né, todas os procedimentos autorizados com o curso nível 2, a partir do momento que você conclui nível 3, já estão englobados, já estão envolvidos, né, nesse treinamento nível 3, tá certo? Então, de uma maneira bastante resumida, ao concluir com o aproveitamento um treinamento nível 3, o mecânico, né, com as suas devidas habilitações também válidas, está habilitado então a realizar qualquer procedimento de manutenção naquele equipamento alvo, né, do treinamento. No nosso caso aqui, os senhores estarão habilitados a fazer qualquer manutenção, né, preventiva, corretiva, enfim, nos modelos de aeronaves aí nos modelos, né, de aeronaves BEL 505. Tranquilo? Então, passando essa parte burocrática inicial para a gente enquadrar o nosso treinamento, entender, né, aonde é que eu aplico, né, até que nível de manutenção, onde é que eu vou poder fazer a manutenção da aeronave. Agora sim a gente passa a abordar aqui então o primeiro sistema, né, o primeiro capítulo aqui que a gente vai estar acompanhando no nosso treinamento, que é a aula de generalidades, tranquilo? Então, ao longo do nosso treinamento aqui, a gente vai percorrer o seguinte roteiro. Então, a gente já está nessa primeira aula, que é a aula de generalidades, onde a gente apresenta a aeronave de uma maneira bastante resumida, é só para ter uma conceituação da aeronave. No finalzinho dela, a gente chega a entrar em alguns detalhes, né, de manutenção, a parte de
drenagem de óleo da transmissão, de motor, a parte de engraxamento, né, dos conjuntos de rotor principal, o rotor de cauda. Então alguma coisa bem básica, né, mas no finalzinho a gente chega a abordar esses conceitos, mas ao longo dessa primeira aula a gente vai abordar generalidades, então nada muito aprofundado, tá? Porque vamos apresentar trem de pouso, apresentar o rotor principal, o rotor de cauda, mas de uma maneira bem resumida, né, sem muito detalhamento, pois em cada sistema específico, ali sim a gente vai tratar, né, de dados técnicos, de funcionamento, de conceitos, valores, né, no sistema propriamente, né, do componente, ali sim a gente vai aprofundar na discussão né, para alcançar o entendimento, né, da função, da finalidade daquele componente ou do sistema que a gente vai estar abordando. Então, em generalidades, tenha em mente que a gente vai abordar vários componentes, né, do helicóptero, mas de uma maneira bastante resumida, tranquilo? Então, essa primeira aula de generalidades que a gente já iniciou, e na sequência, então, a gente vai passar para fuselagem, depois sistemas diversos, onde a gente vai falar aí dos sistemas pneumáticos, aquecimento, né, ventilação, proteção contra fogo, proteção contra gelo, então vários sistemas, né, que fazem parte também do conjunto da aeronave devem ser abordados também. E depois disso a gente passa então a tratar da transmissão principal, transmissão do rotor de cauda, comandos de voo, sistema hidráulico, sistema de combustível, sistema elétrico, o sistema do Garmin, né, o G1000H, que foi introduzido aí na linha Bell por meio do 505, então a gente vai ter uma aula bastante completa aí sobre o G1000H, e a nossa última aula, o último sistema que a gente vai abordar, vai ser o motor, né, o Turbomeca Arris 2R, isso vai ser abordado então nessa última aula. Então ao longo, né, do nosso treinamento, esse é o roteiro, esse é o sequenciamento aí de aulas, sistemas que a gente vai estar abordando, vai estar acompanhando, tranquilo? Então, já iniciando aqui as generalidades, a gente vê duas fotos aqui, até não são aleatórias, né, são propositais. Essa foto mais embaixo aqui, então a gente tem o primeiro protótipo, podemos colocar nesse termo aí, do Bell 505 que voou. Tá? Esse primeiro voo, né, desse primeiro protótipo foi em novembro de 2014, tá? Aqui a gente vê algumas particularidades, então, primeiro voo, então tinha uma série de sistemas aí para monitoramento do helicóptero, e uma particularidade a gente vê aqui o estabilizador horizontal, né, então ele está incorporado aqui, né, ao estabilizador vertical, e aqui a gente já vê um modelo, né, já homologado, né, curiosamente esse aqui foi o primeiro Bell 505 que veio para o Brasil. Então é o Juliette Romeo X-Ray, né? Voou em julho de 2018, tá? Então em 14 o primeiro voo, as homologações, né, no Canadá primeiro, depois nos Estados Unidos na FAA foram em 2016, 2017, e já em 2018, né, chegou o primeiro Bell 505 aqui para o Brasil, né, o Juliette Romeo X-Ray, que voou em julho de 2018, ok? E nesse helicóptero, né, já homologado, né, a gente consegue perceber que o estabilizador horizontal ele foi deslocado, né, da extremidade do tail boom e veio para uma seção intermediária aqui do tail boom, num formato bem diferente do protótipo, né, que a gente consegue observar aqui na foto. Nada confirmado, né, mas em off, esse modelo, né, de estabilizador horizontal incorporado ao estabilizador vertical já é adotado, né, pela Hobson, e em off, né, dizem que a Hobson patenteou, né, o sistema, né, de estabilizador horizontal e vertical, e houve então um pequeno problema ali de patente, e a Bell então preferiu modificar o sistema de estabilizador horizontal e trouxe ele então para uma seção intermediária aqui, e, né, criou outras soluções aerodinâmicas aí para que o estabilizador horizontal cumprisse a sua função, né, que é manter a estabilidade do helicóptero ali. Vamos abordar também comandos de voo, né, não só a finalidade, mas todas as particularidades, né. Ele tem um slat no bordo de ataque, vamos entender qual que é a função desse slat ali no bordo de ataque, mas fica, né, já no início aqui
uma particularidade para quem vê as fotos aí, né, seja na apostila, seja na aula, seja na internet, enfim, e não entender por que, né, nos voos iniciais do Bell 505 ele tinha um modelo de estabilizador horizontal e depois de homologado ele já tinha um outro modelo de estabilizador horizontal, então fica aí essa contextualização também e um pouco do surgimento dessa aeronave, que é um projeto bastante recente aí da Bell, né? Muitos até gostam, né, de tratar como um relançamento, né, daquela linha, o Bell 206, né, os famosos Jet Ranger e a sua versão prolongada, o Long Ranger, né, mas é uma aeronave completamente diferente, né, já com uma outra denominação, uma outra família de motores, né, tanto o Jet quanto o Long eram equipados com motores da Rolls-Royce. Aqui a gente já tem um modelo, né, da linha Bell equipado com o motor da Turbomeca, né, já com FADEC, tá? Então uma outra geração de aeronave com uma série de outros conceitos que a gente não encontra. O único sistema que a gente consegue associar, né, a linha Jet Long com o 505 é o sistema da transmissão principal, né? Então, alguns dizem que para ganhar tempo, né? Então a demanda era bastante grande, né? E a Bell, então, para ganhar tempo, acabou aproveitando o sistema de transmissão mastro, né? Cabeça, pás, né? Do Long Ranger, o L4, tá? Então, os componentes que a gente encontra na transmissão principal, mastro, punho, né, rotor, enfim, vieram, né, do conjunto lá que era utilizado no Long Ranger, o L4, tá ok? E mesmo a Bell também não tem uma desvinculação completa, tanto é que se a gente pegar a designação da aeronave é Bell 505 Jet Ranger X, né? Então, a própria Bell, né, coloca na nomenclatura do helicóptero aí o termo Jet Ranger ali, tá? Acredito que ele veio ocupar, né, aquela lacuna que o Jet Ranger, se eu não me engano, na década de 90, né, foi encerrada a produção do Jet Ranger, né, e desde então, né, com centenas, se não milhares de órfãos aí que adoravam, né, cultuavam, né, o Jet Ranger. Então, e com o crescimento, né, da Hobson, né, números bastante expressivos aí, e então a contrapartida da Bell, né, a ofensiva da Bell para fazer frente aí a esse grande número, né, de aeronaves comercializadas pela Hobson, né, uma grande demanda de clientes, né, querendo uma aeronave, né, para esse nicho de operação. Foi a solução da Bell, então, foi o lançamento então do Bell 505, né, e para agilizar, né, o projeto e tudo mais, ela acabou aproveitando então alguns componentes ali do Long Range, mas à medida em que a gente for aprofundando aqui nos sistemas, à medida em que vocês forem entendendo, conhecendo melhor os componentes, os sistemas, né, as características da aeronave, a gente vai ver que ela é bem diferente, né, principalmente para quem, né, trabalha ou já trabalhou com a linha 206, né, da Bell. Vão ver que tem algumas similaridades em alguns conjuntos, mas em contrapartida em outros sistemas, em outros conceitos, em outras características, a aeronave é completamente diferente. Então a gente tem esse conjunto aí de componentes idênticos e em outro momento, né, um conceito uma abordagem completamente diferente daquela que era adotada lá na linha 206. Tranquilo? O ponto é que é um modelo novo, Bell 505, e aqui estamos nós estudando, aprendendo, né, essas particularidades, essas diferenças, essas características para conhecer e entender essa aeronave e a partir daí executar as nossas atividades de manutenção da maneira mais segura e correta possível para, obviamente, alcançarmos o nível de excelência, né, de segurança na operação do equipamento aí. Tranquilo? Então apenas uma contextualização inicial aqui e vamos dar seguimento aqui então na nossa aula de generalidades. Uma última informação que vou trazer. Então no Brasil, né, a primeira aeronave, né, voou aqui em julho de 2018 e em setembro de 2023 a Bell, né, fez uma solenidade, uma festividade lá para a entrega da aeronave número 505, tá? Então
em setembro de 2023, foi comemorada a entrega da aeronave já número 505, para que vocês entendam, se situem, né, quantas aeronaves dessas, né, mundialmente estão disponíveis aí já em operação, e a demanda vem crescendo, o número de pedidos vem crescendo, muito provavelmente vai ser um sucesso tão grande quanto, né, foi o Jet Ranger, foi o Long Ranger. Então tudo indica, né, que vai ser mais um modelo de sucesso aí da Bell, onde esperamos, né, que seja um modelo longevo também e que estejamos preparados e façamos frente, né, a todas as demandas de manutenção que surgem, né, obviamente à medida em que a quantidade, né, de aeronaves, né, em operação aumentam, né, a demanda, né, por mão de obra qualificada, preparada para fazer a manutenção, cresce na mesma proporção. Tranquilo? Então vamos lá. Então, conceituando aí, né, e começando a entender as propriedades, as características, né, essas generalidades da aeronave, tá ok? Então, o Bell 505 Jet Ranger X, como eu já tinha mencionado anteriormente, essa é a nomenclatura adotada pela Bell para esse modelo de helicóptero, tá? Não tem nenhuma versão ainda, tá? Foi lançada uma versão, se eu não me engano, GT, tá? Mas ela não tem nenhuma modificação técnica, ela só tem modificação no estofamento, na paleta de cores, né? Então é uma versão com modificações estéticas, tá? Ela não tem modificações técnicas, tá? Então é o mesmo modelo de helicóptero, alguns... desculpa. Não sei dizer se algum modelo GT foi adquirido aqui no Brasil, mas o GT são apenas modificações estéticas, né? Paleta de cores na pintura, couro, acabamento interno. Então apenas, vamos colocar aqui uma maquiagem, né? Nada técnico nessa versão GT, tá? Nem consta em manual, por enquanto, essa versão GT, tá bom? Então o 505 Jet Ranger é um helicóptero monomotor de alta potência, é uma aeronave de 5 lugares, a cabine foi especialmente desenvolvida para que houvesse uma total integração entre os passageiros e o tripulante, ou tripulantes, né? O piso é totalmente nivelado para maximizar a capacidade em diferentes configurações e portas largas para proporcionar o maior conforto no embarque e desembarque de passageiros, bem como no carregamento e descarregamento de cargas. Então aqui, né, se a gente fizer um paralelo Jet Long Ranger com 505, aqui na cabine a gente vai encontrar um conceito bem diferente, uma abordagem bem diferente da que existia no Jet e no Long Ranger, né? No Jet e no Long a gente tinha uma cabine de tripulantes / passageiros, né? E tinha uma parede, né? Dividindo, separando o compartimento da tripulação do compartimento de passageiros, que no Jet também era para 3 passageiros, no Long já era uma cabine, né, para 5 passageiros, mas tinha uma divisão, né, tinha uma parede física ali, uma barreira física, né, que impedia, né, esse contato não impedia o contato, mas ele definia, estipulava bem a área de tripulantes, né, a cabine de comando, né, de pilotagem do helicóptero e a cabine de passageiros / carga, né? Então aqui agora a gente tem uma cabine única, um piso plano, bem de encontro ao conceito das aeronaves da linha Airbus, né, que sempre adotaram, né, esse conceito de cabine única, ou cabine ampla, aberta, enfim, né, com um piso plano. Então na linha Bell a gente sempre acompanhava essa divisão, né, de cabine de tripulantes, cabine de passageiros e alguma barreira física entre esses dois compartimentos da cabine, tá? Já o 505 ele já vem num conceito bem diferente, né, do que a gente estava acostumado da linha Bell, tá? Agora ela vem com esse conceito, né, acredito que mais eficiente, né, sobre vários aspectos ali, tá? Então com isso consegue-se uma área, né, de portas maior, então uma área para embarque e desembarque de passageiros, quanto de cargas, né, de uma maneira, né, bem mais segura, bem mais ampla do ponto de vista de embarque e desembarque de passageiros, de uma maneira até mais confortável, tranquilo? Então, um primeiro conceito bem diferente do Bell 505 quando comparado, né, à linha Bell 206, tá? No início, né, a gente a gente a todo momento recorre, né, à família 206, né, de helicópteros da Bell,
mas não vai ser o curso todo assim não, tá? É mais no comecinho aqui, mas depois a gente pontua estipulado nessas diferenças, coincidências barras diferenças, né? Aí fica bem mais fácil de entenderem, né, visualizar, enxergar que o 505 é um helicóptero aí com conceitos, né, do ponto para a linha Bell, né, dá até para a gente colocar como conceitos inovadores, né, comparados às linhas mais antigas dos helicópteros da Bell. Tá? Então o Bell 505 ele veio com uma série de inovações, né, uma série de modificações, vários conceitos novos, né, uma abordagem completamente diferente aí, empregada pela Bell. Acho que dá para a gente colocar nesses termos para não delongar muito a discussão. Tranquilo? Então aqui ilustrado essa cabine ampla com piso nivelado, né, onde tanto a cabine, o compartimento aqui dos tripulantes, quanto o compartimento dos passageiros, né, fazem parte do mesmo contexto, né, dentro do mesmo conjunto ali, uma cabine bastante ampla, proporcionando, né, nas laterais, então, portas também de dimensões aí bastante generosas, né, proporcionando então toda essa segurança para embarque e desembarque, tanto de passageiro quanto de cargas, né, então tem a possibilidade de remoção desses assentos, dá para dobrar, dá para remover, e não são todos os assentos que dá para dobrar, tá? Tem um modelo que é possível dobrar a parte do assento, né? Você consegue aumentar a área aqui para colocar cargas maiores, né? Mas a maioria dos helicópteros tem uma linha de assentos opcional, tá? A maioria, a versão standard de assentos, né? Para o helicóptero a gente tem que remover os assentos, tá? Aí a gente consegue ter uma área maior, né? Na parte traseira aqui da cabine para acomodar cargas. Tranquilo? Bom, os assentos foram desenvolvidos para absorver impactos e as janelas são grandes e proporcionam excelente visibilidade para todos a bordo. Parte de assentos, no próximo sistema, fuselagem, a gente aprofunda um pouquinho, né? Ele tem, os assentos têm um sistema de absorção de impactos, né? E a gente vai aprofundar um detalhamento um pouquinho mais para entender como que ele consegue absorver essa energia de impactos ali, tá? No painel são instaladas, então, duas telas, de 10.4 polegadas do sistema aí da Garmin, né, o G1000H, e esse sistema, né, da Garmin, o G1000, ele integra, né, todos os sistemas da aeronave e motor, tá, para reduzir a carga de trabalho dos tripulantes. Então, para tripulantes, né, é um outro conceito, né, saindo dos painéis analógicos, né, entrando aqui no sistema da Garmin, o G1000H, esse sistema Glass Cockpit, né, é uma mudança de conceito realmente, tá? Muda muito, tá? Não sei se qualidade do voo se enquadra muito bem, mas a segurança do voo, a consciência situacional do piloto em vários aspectos, tanto do voo e também da operação do motor, elas aumentam, né, enormemente. Então, o ganho com a segurança de voo, depois que o piloto está familiarizado, né, com a operação da aeronave aqui, né, já com esse sistema Glass Cockpit, com esse sistema Garmin, alguns pilotos até relatam, né, que o voo fica muito mais fácil. Tá? Então a carga de trabalho ela é drasticamente reduzida, tá? E com isso a segurança da operação, a segurança do voo é drasticamente aumentada. Tá? Então a Bell foi muito feliz em adotar esse sistema G1000H da Garmin aqui, nesse modelo Bell 505. Vamos aprofundar também, entender várias funcionalidades, né? E conceitos técnicos também a gente vai estar abordando à medida que a gente vai passando pelos sistemas aí, ok? Bom, fuselagem vai ser o nosso próximo sistema, depois a gente vai detalhar bastante ainda em relação a todos esses conceitos aqui. Então a fuselagem constitui a estrutura principal do helicóptero, ela foi aerodinamicamente desenvolvida para produzir o menor arrasto possível e possui 4 seções, né? Então a seção dianteira, né, que envolve, né, praticamente toda a cabine. Então aerodinamicamente a gente consegue ver várias diferenças, né? Mais uma vez comparando, né, o 505 com a linha 206, então uma aeronave bem diferente, para-brisa principalmente, né, nariz, né, então muitas diferenças mesmo, se compararmos, né, a aerodinâmica do formato, né, do helicóptero. Então no 505 a gente consegue perceber um salto, né, uma evolução nesse sentido ali, justamente, né, para a redução de arrasto e dessa maneira melhorar a eficiência aí da aeronave.
Então, seção dianteira, a seção central, né, onde teremos lá na parte superior transmissão, né, célula de combustível na parte inferior. Seção traseira, aí já entram, né, a parte de componentes elétricos, eletrônicos, né, temos o motor na parte superior, e a última seção aqui dessa classificação em 4 seções, o cone de cauda, né, o tail boom, onde, né, temos o próprio tail boom, estabilizador horizontal, vertical, conjunto de transmissão do rotor traseiro, né, e a caixa de transmissão traseira com o conjunto rotor ali do rotor de cauda. Então, essas 4 seções, né, estruturalmente dividem, né, o conjunto aí do helicóptero. Aqui a gente vê algumas carenagens removidas, então mais um conceito bastante diferente, né, quando a gente compara a linha 206 com o Bell 505 aqui. Então a gente consegue visualizar, perceber aqui parte da estrutura do tipo treliça, né? Então um tipo de construção, um tipo de estrutura que a gente não viu, né, não via, né, nos modelos dos helicópteros Bell 206, tá? Então no 505 a gente consegue observar que a Bell optou, né, no projeto aqui, na construção da estrutura do 505, por parte dessa estrutura adotar então esse conceito de construção do tipo treliça, né, uma armação em tubos, ok? Ah, mas a Bell nunca usou, né, como é que vai usar agora, né? Usou sim, tá? Inclusive no primeiro modelo de helicóptero, né, produzido pela Bell, que foi homologado, né, para operação civil, né, que foi o Bell 47, lá em 1946, né? Então foi o primeiro helicóptero certificado para utilização para o emprego civil, foi uma aeronave da Bell, o Bell 47, lá em 1946. E no Bell 47, né, aqui pela foto fica bem nítido, né? Então lá na origem, né, a Bell já adotava, né, esse tipo de construção, né, estrutural do tipo treliça. Então retomou aqui no Bell 505, trouxe novamente a pauta, né, esse tipo de estrutura, esse tipo de construção, está presente agora no Bell 505, né, e temos, né, para quem, né, só trabalha com linha Bell, nunca teve contato com outras linhas, nunca tinha trabalhado, né, com uma estrutura do tipo treliça, né, agora teremos a oportunidade aí de nos atualizarmos, né, conhecermos, né, as características, as particularidades, né, desse tipo de construção para executarmos, né, as atividades, as inspeções aí da maneira mais adequada possível, tá ok? Então só para ilustrar mais uma das peculiaridades, né, do Bell 505 quando comparado com a linha Bell 206 lá, que muitos, né, o pessoal mais antigo principalmente, está mais habituado a trabalhar. Então está aqui um novo produto, né, um novo helicóptero, o Bell 505, com essas características, essas particularidades, e estamos justamente em treinamento para conhecer, entender e fazer a manutenção da melhor maneira possível. Tranquilo? Vamos lá. Bom, tampas e carenagens são facilmente removíveis para fins de inspeção e manutenção. Janelas de inspeção estão instaladas para tarefas de pré-voo, inclusive para inspeções de manutenção, né? Facilitam o acesso a várias áreas e nessas manutenções, né, mais leves, e principalmente essa manutenção pré-voo, pós-voo, né, facilitam bastante a vida do mecânico, né, dando acesso a vários componentes, né, para que a gente faça as devidas verificações, intervenções, né, de manutenção. Os esquis fixos permitem operações em terrenos preparados ou não para o pouso de helicóptero. Então, só disponível com o esqui fixo, né? Vamos abordar alguns detalhes adicionais aqui de trem de pouso no próximo sistema também de fuselagem, tá? Então são várias carenagens, motor, né, de ambos os lados, a gente tem acesso a vários componentes do motor, itens da transmissão também, né, verificação de nível de óleo, filtros, enfim. Então temos alguns acessos, né, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, né, nas carenagens superiores ali, que protege todo o sistema hidráulico e também da transmissão do helicóptero. Bagageiro, o acesso é pelo lado direito aqui da fuselagem, do lado direito também a gente tem acesso aqui à tomada para conexão da fonte externa, do lado esquerdo a gente tem o bocal de abastecimento de combustível, tá?
Então, à medida, né, em que a gente for evoluindo aqui, a gente vai se familiarizando, vai conhecendo essas particularidades aí, beleza? Bom, o compartimento da tripulação se situa na parte dianteira da aeronave, pode acomodar 1 ou 2 pilotos, tá? A versão standard, né, do 505 é só para single pilot, né? E comandos, né, para o segundo assento, o assento da esquerda, é um opcional, tá? Pode acomodar 1 ou 2 pilotos, o padrão que o piloto se sente no assento dianteiro da direita, tá? Até falei single pilot, é homologado para single pilot, né? Não quer dizer que ele só venha com os comandos para o piloto, tá? Os comandos por assento da esquerda são removíveis, né? Então, quando vai um copiloto, a gente instala, né, o tubo de cíclico, coletivo, e instala os pedais também. E quando vai um passageiro, a gente remove, tá? Então, coloquei de uma maneira errada anteriormente aqui, tá? Então não quer dizer que a aeronave só venha com comandos para o piloto, né? E os de copiloto sejam opcionais, tá? São opcionais no sentido de ser possível a sua remoção para instalar ou não instalar, dependendo de quem vai estar ocupando o assento da esquerda ali, tranquilo? Então, parte dianteira, direita, né, todo preparado, adaptado para o piloto, e para a esquerda, comandos, né, de voo podem ser removidos, instalados, dependendo, né, se quem estiver ocupando esse assento da esquerda seja um copiloto ou seja um passageiro. Bom, o painel de instrumentos, a gente falou alguma coisa já quando estava apresentando ali o G1000H, né? Então esse painel de instrumentos ele tem instalado o sistema integrado da Garmin, o G1000H, com todas as indicações relacionadas ao voo, tais como também, né, os parâmetros de um motor. Ele tem um sistema de alerta da tripulação, né, um CAS, né, que é um sistema de alarmes mesmo, né, quando parâmetros, seja para mais, para menos, estão sendo extrapolados. Então tem luzes de aviso, tem avisos sonoros também, além de luzes, né. Então temos também alarmes sonoros também para chamar a atenção da tripulação desses limites, né, de operação, tanto de motor como de parâmetros de célula também, tá? O sistema vem com um painel de áudio da Garmin, o sistema 350 de áudio, um rádio comunicador como opcional, navegação GPS e ou VOR, sistema de vigilância, alerta de colisão com o terreno, também é um sistema opcional, visão sintética também é opcional. Então, um sistema bastante completo, porém, algumas das funcionalidades como opcionais, né? E depende da assinatura, né, que o operador vai fazer junto à Garmin para ter disponível, né, todas essas funcionalidades que estão disponíveis, basta, né, o pagamento ali da assinatura para ter acesso às funcionalidades e tornar ainda mais seguro, né, essa operação do helicóptero, tá ok? Tem também como opcional um sistema de radar altímetro. Aqui já voltamos agora para sistemas standard. Então ele tem um sistema standby, né, que é o SAM aqui, contendo é um sistema de altimetria standby, né? Ele vai apresentar então informações de altitude, de velocidade e também um horizonte artificial reserva aqui. Também esse sistema standby também é digital, ou seja, né, não temos instrumentos analógicos, né, nenhuma informação analógica no painel da aeronave. Então uma grande diferença também quando, né, remontamos lá, né, nos remetemos lá ao Jet Long Ranger, né, onde a gente tinha painéis painéis completamente analógicos, né, aí apenas sistemas opcionais, né, radar meteorológico, GPS, né, então algumas aeronaves, né, tinham as possibilidades, né, de instalar alguns sistemas digitais, algumas telas digitais, enfim, mas nada, né, próximo, nada que se aproxime aqui do sistema da Garmin, o G1000H, e esse já presente como equipamento standard aqui no modelo Bell 505, tranquilo? Então, um sistema bastante completo, onde algumas das funcionalidades, né, são opcionais, né, mas
mesmo sem esses opcionais, uma aeronave bastante completa, um sistema bastante seguro para a operação. Aqui só ilustrando, né? Então as duas telas do sistema G1000H, o SAS, né, o sistema standby de altimetria, fica na parte central superior aqui do painel, informações de velocidade, altitude e um horizonte artificial standby aqui, para em caso de falha, né, das duas telas, né. Aqui à direita a gente tem o PFD, que é a tela primária do sistema, o primary, né, e aqui na esquerda a gente tem o MFD, que é a multifunctional, né, a tela multifuncional. Caso ocorra um problema em uma das telas, a gente tem aqui um interruptor reversionário, então a gente consegue, né, caso tenha um problema aqui com o PFD, a gente consegue transpor as informações principais, né, do sistema primário aqui para o MFD. O MFD aí, ele dispõe, né, as informações de voo quanto dos sistemas multifuncionais e vice-versa, né? Se ocorrer um problema aqui na tela do MFD, as informações aqui também conseguem ser transpostas, né, aqui para o PFD, a tela primária. Então ele tem sistema reversionário que a gente consegue acompanhar informações de todos os sistemas de célula e motor em ambas as telas, podemos colocar nesses termos ali, tá ok? Então os interruptores, botões de comando e as telas PFD à direita, MFD à esquerda e o sistema standby aqui na parte superior do painel. No console central a gente tem algumas funcionalidades, a gente já vai abordar aqui na frente também. Então abaixo da caixa de áudio, né, aqui está o painel de áudio, então a gente tem painel de controle aqui dos demais sistemas da aeronave. Então aqui a gente controla iluminação, aqui a iluminação do próprio painel de instrumentos, aí temos aqui, né, luz de posição, aqui luzes anti-colisão, então os interruptores de acionamento, o painel de controle elétrico fica aqui, né, bateria e gerador, aquecimento pitot, esse primeiro interruptor aqui, então controle de gerador, bateria, o painel elétrico está aqui, acionamento do sistema hidráulico, então a gente tem aqui o interruptor para corte do hidráulico e tem aqui também o painelzinho para a partida da aeronave. Então o sistema todo ele monitorado, né? Então o motor Arrius 2R, né, tem um sistema de 2 canais SADEC e a partida é toda assistida, né, toda automatizada, vamos colocar nesses termos ali, tá ok? Então, nesse console central, a gente encontra todas essas funcionalidades, os controles de todos esses sistemas ficam concentrados aqui, aparentemente, né, bastante simples, bastante dedutivo ali, né. Simplicidade é um termo que combina muito com a operação aqui do Bell 505, né. Falando sobre o motor, né, então ela é equipada com uma turbina modular Safran, né, Turbomeca, modelo Arrius 2R, com capacidade para gerar até 536 SHP. Tá? Na maioria dos materiais disponíveis, né, sempre está falando do Bell 505, falar que mencionam, né, motor Arrius 2R 505 SHP, 504 SHP. Aqui são informações da própria Turbomeca, tá? E o modelo Arrius 2R, ele entrega até 536, mesmo porque esse motor não equipa só o Bell 505, ele equipa outras aeronaves de outros fabricantes, né? Um deles é o Colibri, né? O EC-120 da Airbus, também utiliza esse motor da linha Arrius, da Arrius 2, tá bom? Então é um motor que entrega até 536 SHP, já na sequência aqui tem as especificações, né, os valores de potência, né, ajustados já para a operação com o Bell 505, tá? Então ela entrega até 536, mas está limitada a 492 SHP para decolagem e 451 para operação contínua. Porém, devido à restrição na transmissão do 505, a potência máxima permitida vai ser de 475 SHP para decolagem e 428 SHP para a operação contínua, ok? Então, o último sistema, onde a gente vai estar abordando lá o motor, aí a gente vai entrar em vários pormenores, em várias características aqui em relação ao motor, tá bom? Bom, a turbina possui um sistema FADEC duplo, então um sistema de 2 canais, e mais uma unidade auxiliar de controle, né, que serve aí como backup, tranquilo? Então tá aí o motor Arrius 2R da Turbomeca, e a gente vai
tratar bastante várias características, vários conceitos, né, em relação a esse motor e o seu sistema também de dosagem de combustível, sistema de FADEC, então tem bastante coisa para a gente abordar aí ao longo do curso e principalmente no nosso último sistema, nossa última aula aí, ok? Aqui só ilustrando, né, então aqui o compartimento, né, na seção central da aeronave onde vai estar instalada a transmissão e parede de fogo, e logo atrás então a gente tem aqui, né, a seção estrutural que vai estar recebendo então o motor Arreos 2R, né? Então a gente vê aqui na parte dianteira, né, dá para colocar assim, né? Aqui à frente a gente vê a caixa de acessórios, aqui dá para ver o starter gerador, né? Vários dos componentes aqui na caixa de acessórios. Aqui a gente tem um sistema de admissão de ar, então tem um filtro, né, para impedir a ingestão aqui de partículas sólidas, né? Então tem um sistema bastante eficiente aqui já na admissão de ar para o motor, tem um sistema bastante característico aqui da linha de helicópteros aqui, o 505, tranquilo? Então, na aula de motores, aí sim a gente vai estar indicando, abordando os componentes, aqui a caixa de acessórios por outro ângulo, aqui dá para ver o HMU, filtro de óleo, combustível, né, bicos, né, velas, enfim, tem bastante coisa, bastante assunto, né, bastante conceito aqui para a gente abordar quando a gente vai tratando aqui na aula de motores, nos motores Arreos 2R, beleza? Vindo um pouquinho para a transmissão, né, então ela consiste de uma unidade de roda livre, então tal qual a gente encontra lá na linha 206, né, então acoplada na caixa de acessórios do motor a gente vai ter uma unidade de roda livre, né, que não é do motor, é do sistema de transmissão, apesar de estar instalada lá na caixa de acessórios do motor, mas partindo dessa roda livre, né, para a parte frontal, né, então a gente vai ter um eixo de transmissão principal, que é o eixo K-Flex, né, vai ter a transmissão principal, herdada lá tanto o eixo, o eixo, a transmissão, né, mastro, cubo do rotor, pá, tudo herdado lá do Long Ranger, o L4, tá? Então a transmissão principal, mastro, cubo do rotor e as respectivas pás, né, aí partindo, né, do motor agora em direção ao rotor de cauda, a gente vai ter os eixos, né, de acionamento do rotor de cauda, a transmissão do rotor de cauda, cubo e pás, né, do rotor de cauda. Então a gente vê toda a cadeia de transmissão. E nesse intermeio aqui a gente tem acoplado o motor, a unidade de roda livre, então na caixa de acessórios do motor, para acionar o conjunto dianteiro, para acionar a transmissão principal, o rotor principal, e na saída traseira dessa roda livre, né, acoplada ao eixo de acionamento aqui do conjunto do rotor traseiro. Mas teremos aí dois sistemas, né, abordando dois capítulos, né, duas aulas, abordando todo o sistema de transmissão principal e também o sistema de transmissão traseira aqui mais à frente, tá? Bom, o rotor principal possui duas pás, num sistema semi-rígido, livre em batimento, tem o controle, né, de mudança de passo, variação de passo do rotor de principal, tudo isso a gente vai entender, vai visualizar. O rotor de cauda também possui duas pás, um sistema semi-rígido, livre, para batimento também. O rotor principal, né, é um dispositivo aerodinâmico de sustentação, empuxo e controle do helicóptero, é composto por duas pás, né, semi-rígido, ângulo de pré-cone para aumentar a estabilidade e fornecer resposta de controle suave em todos os modos de voo. Tem um diâmetro de 37 pés, né, e considerando um regime potência máxima, né, do motor, 104%, o rotor principal vai estar no regime de 383 rotações por minuto. As lâminas são montadas no cubo do rotor principal, são presas, né, o cubo, o punho, né, por meio de um parafuso aqui em cada um dos punhos para fixação de cada uma das pás. Tudo isso, né, abordaremos com bastante detalhes mais à frente. Conjunto traseiro, né, então o cubo e as pás do rotor de cauda, aí tem um diâmetro de 5,42 pés. O conjunto de cubo e lâmina é montado no eixo de saída da caixa de redução para fornecer impulso lateral para compensar o torque do rotor principal, que é aplicado ao helicóptero. Então, à medida em que o rotor de cauda é acionado, né, ele vai produzir um empuxo esse vai se contrapor ao efeito torque produzido pelo rotor principal e consegue manter a estabilidade
longitudinal do helicóptero, né? Tanto a parte de componentes como a parte conceitual física, vamos aprofundar mais ali na aula quando a gente estiver abordando o sistema ali do rotor de cauda, tá? O rotor de cauda também é usado para controlar o movimento do helicóptero ao redor do eixo vertical. Beleza. Controles de voo, né, também temos uma aula, um capítulo dedicado a comandos de voo. Então, consiste aí, né, no cíclico, né, nas hastes, no comando de cíclico, coletivo e pedais. Não diferente, né, da grande maioria dos helicópteros, os 3 comandos primários aí, cíclico, coletivo e pedal. O kit duplo comando é opcional nessa aeronave. Ligados a esse sistema podemos observar os atuadores hidráulicos. Então, mais uma vez, né, da direita é standard, da esquerda é possível remover, né, a haste de coletivo, a haste de cíclico, né, e os pedais, né, para configurar o assento da esquerda para um passageiro. E quando, né, vai mais um tripulante, piloto, copiloto, aí a gente consegue instalar pedais, né, cíclico, coletivo e proporcionar, né, a possibilidade de comando também pelo assento da esquerda. Os comandos são ligados a crossplate, pit links, para que tenha a sua devida atuação. Então, cíclico e coletivo, a gente consegue ver as hastes, né, todos os mecanismos, depois as barras verticais, né, que sobem até a parte superior do helicóptero, e o acionamento aqui dos servos atadores hidráulicos, né, onde, né, a partir dos servos atadores hidráulicos, a energia hidráulica, né, vai movimentar as hastes que vão estar conectadas aí aos platôs, né, platô, crossplate, platô fixo, platô rotativo, né, e os links, né, de comando para chegar até os horns ali no conjunto do rotor principal para entregar o comando, seja de cíclico ou coletivo, ao rotor principal. Nos pedais aqui a gente vê uma particularidade, né? Então a gente vê cabos de comando, né? Também não muito comum nas linhas, né, da Bell, mas aqui no 505 a gente vê aqui para o comando de pedais, né, os comandos lá para variação de passo lá no rotor de cauda. Então esse movimento mecânico, ele é transmitido dos pedais até o mecanismo de variação de passo lá do rotor de cauda via cabos de comandos e roldanas, mais uma particularidade, né, aqui do Bell 505. Né? Digo particularidade para quem está habituado, né, com jet long, né? Então são conceitos, né, são componentes, né, que a gente não encontra na linha 206 e com a linha 505 então estão presentes, né? E para quem nunca viu ou, né, não, há muito tempo não trabalhava, não via, tá aí e vão ter que, né, se habituar novamente, esticador, cabo de comando, verificação de tensão, né? Então, no 505 vão se deparar com esses componentes aí para acionamento da variação de passo, né, controle do empuxo lá do rotor de cauda, beleza? Então o sistema hidráulico possui uma única bomba que provê energia hidráulica necessária para reduzir os esforços requeridos na atuação do cíclico e do coletivo. Os pedais não possuem assistência hidráulica, tá ok? Então o sistema hidráulico apenas para cíclico coletivo, pedais não tem auxílio hidráulico, é só transmissão de movimento mecânico mesmo via cabo de comando e roldanas, ok? Combustível armazenado numa única célula, resistente a impactos, né? Então uma célula de borracha, capacidade total aí para 325,9 litros, dos quais, né, dos 321 litros são utilizáveis. O bocal de abastecimento fica do lado esquerdo ali da fuselagem da aeronave e fisicamente ele fica na parte superior da célula, né, para proporcionar ali, né, um abastecimento de combustível para o interior da célula, né, que é resistente a impactos aí, de borracha, ok? O 505 é equipado com sistema elétrico de 28 volts DC, a potência é fornecida por uma moderna bateria, então o 505 ele é equipado com a bateria de íon de lítio, ela tem, né, uma potência nominal de 25,5 volts, capacidade 17 ampere-hora, né? E o sistema elétrico também tem um starter gerador, esse acoplado à caixa de acessórios lá do motor, que entrega aí 30 volts e 200 amperes para alimentar o sistema elétrico do 505.
É uma porta para conexão com fonte externa, fica localizada na parte inferior traseira. Então aqui do lado inferior, na parte traseira, na lateral direita do helicóptero, a gente encontra uma porta para conexão com a fonte externa, né? Ela fica então na parte inferior traseira do lado direito da aeronave e pode ser utilizada para a partida, né, o auxílio em solo aí para poupar, né, os ciclos da bateria de íon lítio, e também pode ser utilizada para manutenção, né? Bastante importante, inclusive, essa funcionalidade, né? Possibilidade de alimentação elétrica por meio de uma fonte externa, para que sejam realizados aí os procedimentos de manutenção, tendo em vista, né, que tem um sistema Glass Cockpit ali incorporado na aeronave, né, um sistema G1000H, então demanda uma constante alimentação elétrica para o seu funcionamento, onde a gente vai estar fazendo ali cheques, né, extração de dados, enfim. Então, bastante importante essa funcionalidade aí de ter disponível, né, a tomada para conexão com a fonte externa, ok? Mas sistema elétrico também iremos abordar com mais detalhes, tem uma aula toda dedicada a esse sistema elétrico aí também, tá? No mesmo compartimento que a gente tem acesso ali à bateria, tem lá o painel de Circuit Breakers também, tá? Os CBs, ok? Bom, na seção 5 do manual de voo, apresenta informações necessárias para o cômputo de peso e balanceamento, a responsabilidade do piloto em comando determinar a condução da aeronave antes da realização de cada voo, confirmar se o CG da aeronave está dentro dos limites determinados pelo fabricante. Operações fora do envelope de voo são proibidas e podem reduzir a performance da aeronave, dificultar a manobrabilidade, estabilidade e integridade estrutural. Então, já incorporado ao sistema G1000H, tem uma funcionalidade aqui de peso e balanceamento. Então, assim que o MFD é ligado, né, o MFD entra nessa tela, tá? E aqui o piloto vai configurar o voo, né? Não que vai configurar o voo, ele vai alimentar a tela do G1000 aqui com as informações, né? Só está indo o piloto, né? Então nos demais assentos não vai ter nenhum peso, não vai ter nenhum passageiro, né? Aqui ele lança a carga no bagageiro, né? Está indo full pax, né? Então vai lançar o peso dele, o peso de cada um dos passageiros, a respectiva posição que esses passageiros vão estar dentro do helicóptero e também a carga, né, no interior do bagageiro. E o sistema G1000, né, uma vez alimentada essas informações, ele sabe a quantidade de combustível, né, então ele já vai calcular o peso e balanceamento do helicóptero, ele vai dar aqui a referência do CG em relação ao eixo longitudinal e em relação ao eixo lateral, tá? Então vai aparecer uma marcação, né, então se o helicóptero está mais pesado para o lado direito, ela vai estar mais, né, essa referência vai vir mais para o lado direito ou esquerdo, né? Assim como no longitudinal, se está mais pesado no nariz, né? Essa referência vem mais próximo do limite do envelope aqui na parte dianteira, ou o contrário, né? Peso mais atrás, ela vem, se desloca aqui para trás. Então, à medida em que o piloto alimenta aqui, né, os campos com os respectivos pesos, automaticamente, depois de pressionar dessa tecla aqui, se eu não me engano, o G1000 ele vai então calcular o peso e balanceamento, o CG da aeronave, vai trazer essas referências, tá? Uma vez, né, que essas referências estejam fora do envelope, então quando ele se aproxima muito do limite, ela fica âmbar, tá? E quando ela alcançar o limite, ultrapassar o limite, aí fica vermelha já a referência. Então tem até esse jogo de cores que auxiliam, né, na visualização. Então, diferente, né, de algumas aeronaves que tem que pegar lá cartas de peso, balanceamento, lançar, converter quilo para libras, né, fazer um monte de conta, enfim, para colocar no envelope e achar um pontinho lá, tá? Aqui um sistema bastante dinâmico, né? E em tempo real o sistema já vai dando, né, o passeio do CG, se ele está deslocando lateralmente, longitudinalmente, se ele está excedendo. Então uma funcionalidade, né, bastante importante que reduz bastante a carga de trabalho dos tripulantes, né? Bem dentro do contexto, né, do G1000H, da Garmin aí. Então uma funcionalidade bastante interessante em vários aspectos, e um dos principais aí é a segurança do voo, a segurança da operação do helicóptero, tá bom? Depois lá na aula do Garmin, a gente detalha um pouco mais sobre essa configuração, esse sistema aqui de peso e balanceamento, ok? Combustível, já falamos lá do tanque, né, célula única, então o Jet A1, o JP8 são combustíveis homologados aí para alimentarem, né, o motor Arrius 2R, então podem ser usados em temperaturas
né, que variam de 40 até menos 29, desde que a viscosidade esteja, né, em torno de próximo ali de 12 graus Celsius. As capacidades a gente já falou, né? Então máxima 325,9, a utilizável 321. E aqui os limites de temperatura, né? O óleo lubrificante do motor tem que estar em conformidade com as especificações 1000 PRF 7808 ou 23699. O óleo da transmissão principal e de cauda também tem que estar em conformidade com as especificações 7808 ou a 85724 da DOD. O fluido hidráulico deve estar em conformidade com a especificação. Então os óleos, né, aqui vem as respectivas quantidades, mas o óleo do motor e das transmissões é o mesmo, tá? Podem ser o mesmo, né? Podem ser diferentes, mas o mais lógico, né, do ponto de vista de manutenção, sob vários aspectos, né, o ideal é utilizar o mesmo óleo do motor, também ser utilizado na transmissão principal e na transmissão traseira, né? Facilita, né, a manutenção, evita, né, equívocos, né, misturar óleos, né, que a gente sabe que não pode ocorrer, né, se for necessário trocar marca, trocar a especificação do óleo, então a gente tem que fazer um reflush, né, então drenar, remover, descontaminar completamente a linha e só depois abastecer com, né, uma outra marca, uma outra especificação de óleo. Agora, à medida em que motor, transmissão principal e transmissão traseira utilizam o mesmo óleo, a possibilidade de misturar o óleo, né, colocar o óleo errado, né, é bastante reduzida. Então, do ponto de vista de segurança, é bastante indicado, né, utilizar o mesmo óleo nesses três conjuntos ali, tá? Então, no motor, 3/4 de galão, né, o que equivale a 2,8 litros. Na transmissão principal, 5/4, 4,7 litros. Na transmissão traseira, né, em torno de 360 ml, e o sistema hidráulico, aí é fluido hidráulico, tem nada a ver com o óleo que a gente estava falando aqui dos três componentes anteriores, né? No reservatório do fluido hidráulico, praticamente 1 litro, né? 980 ml ali o nível, né, ideal de fluido hidráulico no sistema que alimenta lá os servos atuadores na cadeia de comando de voo, beleza? Aqui entra um pouco na parte de manuais, né, as instruções estabelecidas nas publicações de voo e manutenção, complementadas ou modificadas por boletins de serviço de alerta ou outras instruções emitidas pela Bell Helicopters Textron Inc. Tá aqui embaixo aqui. Tá? Então BHTI, né, são os boletins de alertas, né, a documentação emitida pelo fabricante, né, o BHTI significa ali a Bell Helicopters Textron Inc. E pelas diretrizes de aeronavegabilidade emitidas pelas agências reguladoras aplicáveis deve ser estritamente seguida. Antes de tentar qualquer procedimento não descrito nas publicações da Bell, né, ou publicações afins, entre em contato com a Bell, né, com o departamento de suporte ao produto, para não incorrer aí a fazer algum procedimento ou instalar algum componente ou sistema não aprovado que pode, né, repercutir na perca de garantia do produto, né, o que é bastante danoso aí para a operação, principalmente do ponto de vista de segurança da operação, tá? A listagem de manuais, né, para a operação do helicóptero, aqui não só do ponto de vista de manutenção, mas a operação também, a parte de pilotos, né, tem ali o manual de voo, tá? Então todos os manuais disponíveis, né, para o mantenimento aí operacional do helicóptero, tanto do ponto de vista de manutenção quanto da operação propriamente dita, tá? Então tem ali o MPI, que é a informação de planejamento e manutenção, manual de manutenção, suplementos do manual de manutenção, manual de isolamento e falhas, troubleshooting, né? E os suplementos também de troubleshooting, os manuais de diagramas, né, o WDM, e o suplemento dos diagramas, manual de voo, suplemento manual de voo, e o manual de manutenção de componentes, né, da aeronave. Então aqui estão listados todos os manuais disponíveis aqui para a operação e mantenimento aí do helicóptero. Aqui a gente está falando das inspeções preventivas, né, então elas são dosadas, reguladas, estipuladas, né, por horas de voo ou calendário, né, então tem esses dois controles, né, e obviamente o que vencer primeiro é o que vai ser, então, exemplo, né,
Então tem 300 horas e inspeção de 1 ano. Então se o helicóptero voa 300 horas em 3 meses, ele vai fazer a inspeção assim que ele completou as 300 horas. Mas se é uma aeronave que voa, tem uma frequência baixa de voo, né, e num ano ele não voou 300 horas, mas venceu, né, o intervalo de calendário de 1 ano, por mais que ele tenha voado 50 horas, né, vai fazer a inspeção de 300 horas, né, em razão de ter passado aquele prazo calendário de 1 ano. Tá? Então, o que vencer primeiro, seja as horas de voo, o calendário, o que vencer primeiro vai ser feito, tá bom? Bom, o pessoal qualificado deve conduzir a inspeção de acordo com as práticas padrão da aeronave e os manuais apropriados que já foram listados anteriormente. O cumprimento de todos os boletins de serviço, alertas aplicáveis, né, e diretrizes de aeronavegabilidade são obrigatórios e é de responsabilidade do proprietário operador. Então, a ANAC, né, exige que todos os boletins, boletins de serviço, boletins de alerta e todas as diretrizes de aeronavegabilidade sejam cumpridas pelo operador, né? Não tem opção, né? A legislação atual prevê que o operador cumpra todas essas determinações, vamos colocar nesses termos, do fabricante, tá bom? O ciclo, né, de manutenção é de 300 horas, né? Como tentar exemplificar um pouco melhor isso, né? As inspeções vão ser realizadas, então, no BEL 505, né? A cada 50 horas, então tem as tarefas, né? Os cartões lá de manutenção de 50 horas, então a cada 50 horas cumpre aqueles cartões de 50 horas, voa mais 100 horas, vai cumprir aqueles cartões de 50 e mais os cartões de 100 horas, né? Vai voar mais 50 horas, cumpre o cartão de 50 horas, mais 50, somando 200, de novo, aqueles cartões de 50 mais os de 100 horas, né? Mais 50 horas, totalizando 250, faz mais uma inspeção de 50 horas, né? Voando mais 50, agora fechou 300 horas. Agora vai cumprir os cartões de 50, de 100 e de 300 horas. E vai repetir nesses ciclos, né? Cartões de 50, de 100 e de 300, né? Sendo que o de 300, né, combina aí com a anual, né? 600, 2 anos, né? Tem as inspeções daí, os itens de 600, de 1.200, 1.500, 1.800, 2.400, 4.000, 4.800 e 14.400 horas de voo, que, né, culminam lá com a de 12 anos, né, e onde praticamente é realizado o overhaul da aeronave. Aí o número, né, de itens, né, de tarefas de manutenção é praticamente o overhaul do helicóptero ali. Mas os ciclos são esses de 300 horas, tá? 50, 100, 50 de novo, 100 de novo, 50, aí faz a de 300, né? E vai repetindo, 300 horas 1 ano, 600 horas 2 anos, e assim segue, tá? Uma inspeção condicional, agora, aqui a gente estava, até então a gente estava falando das inspeções preventivas, né? Agora estamos falando de inspeção condicional, que é diferente, né? Em razão de algum evento, né, vai ter que ser feita uma inspeção, independente do número de horas ou do intervalo de tempo, né, desde a última inspeção, ocorreu um evento e demanda um tipo de manutenção, um tipo de inspeção. Então, a inspeção condicional, ela não ocorre num tempo especificado, diferente da preventiva, que é a que a gente estava falando até agora, tá? Então, essa inspeção condicional é conduzida com base no resultado de eventos incomuns conhecidos ou suspeitos, avarias ou defeitos conhecidos ou suspeitos. Eventos que vão exigir essa inspeção condicional incluem, mas não se limitam aos seguintes exemplos que a gente vai ver aqui, ó. Um pouso forçado, uma parada repentina, né, seja com o motor acionado ou com ele desligado, né? Então, a parada repentina do rotor principal do rotor de cauda vai exigir uma inspeção condicional. Uma sobrevelocidade do rotor principal, um sobretorque no rotor principal, o stall de compressor ou surge, né, do motor, dá para colocar impacto com relâmpago, né? Imersão da aeronave em água ou voo através de granizo. Então, qualquer um desses eventos, tá? Vai exigir uma inspeção condicional, né? Os itens que deverão ser inspecionados e como deverão ser inspecionados consta lá no capítulo 5, né, do Manual de Manutenção. Até complementando o que a gente falou das inspeções preventivas, né,
Então, o detalhamento, onde a gente encontra essas tasks, esses cartões, essas tarefas de manutenção, todo esse conteúdo de manutenção, intervalos, né, quais cartões cumprir, ciclos e tudo mais, todas essas informações a gente vai encontrar lá no capítulo 5 do Manual de Manutenção, tá? Não só essas inspeções preventivas, como essa, a condicional que a gente está acabando de definir aqui, beleza? Aqui então a gente tem a apresentação das dimensões do helicóptero, né? Isso aqui é mais protocolar, né? Faz parte, um curso Learning Base tem que constar essas informações, né? Então, na dúvida, né, o helicóptero cabe, né, num determinado local ou entra, né, num determinado local no hangar. Então, caso haja dúvida, então a gente busca lá no manual de manutenção, que é o documento, né, recomendado, onde a gente busca essas informações. Então a gente busca lá ver, né, comprimento, altura, largura, tudo. E a partir, né, dessa análise dimensional a gente toma a decisão se, né, desloca para tal local, tenta colocar dentro de um hangar, se passa pela largura, pela altura da porta, enfim. Então essas informações vêm nos ajudar nesse sentido, tá bom? Linhas de referência mostra ao usuário as coordenadas nos desenhos de configuração geral do helicóptero, uma origem pré-determinada para auxiliar na localização de um ponto exato da aeronave. Tá? Então temos aqui as FS, né, as Fuselage Stations, temos a WL, a Waterline, temos as Buttock Lines, né, e no 505 tem, nem todos os helicópteros têm essas BS, né, que são as Boom Station, mas o 505 ele tem essas Boom Station, BS, né. São linhas de referência, né, que nos ajudam a localizar, né, sistemas, componentes, áreas do helicóptero, né, são coordenadas. Acho que nesse termo fica mais, nesse conceito fica mais fácil o entendimento, tá? Então, um boletim que a gente tem que trocar um rebite do helicóptero. Então, um rebite que foi instalado, né, de um determinado lote e ele está dando lá uma reação química e está provocando corrosão, né? Então, a gente vai ter que remover esse rebite, fazer um tratamento e colocar um rebite novo, né? Como é que eu vou achar esse rebite, né? Então, nesse boletim, com certeza vai vir essas referências, né? Na FS tal, né? WL tal, então ele vai dar lá uma referência de fuselage station, né? Que é em relação ao eixo longitudinal. Essa medida é sempre em polegadas, tá? A WL é em relação ao eixo vertical, tá? A BL, que é a buttock, né, é uma linha do nariz até a extremidade do cone de cauda que divide o helicóptero em lateral direita e esquerda, né. Aí sempre que tiver uma BL positiva, então quer dizer que está do centro para o lado direito, e uma BL com sinal negativo é do centro para a lateral esquerda. Então a gente consegue localizar, achar uma referência longitudinal, uma vertical, e em relação, né, ao lado esquerdo ou direito do helicóptero. E se for no cone de cauda, ainda tem a referência BS aqui, em qual área, né, em qual ponto do cone de cauda que a gente vai encontrar o item, o componente que a gente está procurando. Então essas linhas de referência, FS, WL, BL, BS, são coordenadas, né, são referências para nos auxiliar a localizar itens, componentes, né, no helicóptero ou até mesmo áreas maiores, né. Então, tendo essas referências, a gente consegue localizar de uma maneira mais fácil, né, partindo dessas referências aí, ok? Aqui já entramos, né, nas recomendações de manutenção, tá? São práticas, né, e se misturam aí com a cultura organizacional, né, do centro de manutenção em questão, tá? Mas o fabricante traz as deles, né, peculiaridades, particularidades para a operação, né, nesse ambiente de manutenção do seu equipamento, tá? Não deixe nenhum pessoal entrar ou subir no helicóptero enquanto o helicóptero estiver apoiado nos macacos, né? Então uma recomendação básica aí. Não levantar o helicóptero com os macacos se a velocidade do vento for maior que 20 nós, né? Sempre é recomendado, né, apoiar, né, elevar o helicóptero em macacos dentro de hangar, num ambiente protegido, num ambiente seguro. Dependendo da situação, né, onde não é possível, né, apoiar dentro de um hangar, dentro da área protegida, vai ter que ser num ambiente exposto, né.
Então, se o vento, né, predominante estiver acima de 20 nós, não vai ser nesse momento que a gente vai levantar o helicóptero sobre macacos, tá? Então, a velocidade do vento tem que estar abaixo de 20 nós. Se tiver alguma incidência de vento, mesmo abaixo de 20 nós, a gente vai tentar direcionar, proar, né, o nariz do helicóptero com esse vento predominante, tá? Tudo isso para que fique o mais seguro possível. O mais seguro é dentro de hangar, numa área protegida, né? Não sendo possível, mesmo assim, a gente tem algumas regras que devem ser adotadas para tentar minimizar aí as possibilidades de incidentes ou até mesmo acidentes, tá bom? Então aponte o helicóptero para o vento predominante, certifique-se que o helicóptero está em uma superfície dura e nivelada antes de colocá-lo nos macacos. Então a superfície onde, né, a gente vai apoiar os macacos e onde vai estar apoiado o helicóptero é muito importante, né, que ela seja o mais dura e nivelada possível, né? Peso máximo do helicóptero permitido para levantamento em macacos é de 1.134 quilos, então vou ter que configurar, tirar combustível, enfim, né, para deixar ele com esse peso máximo aqui, o peso abaixo desse limite, né, de 1.134 quilos aqui. Para nivelamento e pesagem do helicóptero, né, então para verificação de elemento estrutural e para pesagem é necessário realizar o nivelamento do helicóptero nos dois eixos, lateral e longitudinal. Um ponto muito importante para o nivelamento é o piso apropriado de nivelamento. Então esse verificação de elemento estrutural aqui mistura vários conceitos que a gente estava falando agora há pouco, né? Um evento, né, não previsto vai provocar uma inspeção condicional. E essa verificação estrutural é uma dessas verificações condicionais, né? Um pouso duro, então tem um relato de peso duro, então a gente vai ver se não houve, né, nenhum desalinhamento estrutural do helicóptero. Então, para fazer essa verificação, né, o helicóptero vai ter que estar apoiado em macacos, onde a gente consegue nivelar ele lateralmente e longitudinalmente. A partir desse nivelamento, agora sim a gente consegue fazer as verificações se ocorreu algum desalinhamento estrutural do helicóptero. Tranquilo? Então, mais uma vez ratificado, né, sempre que vai apoiar o helicóptero em macacos, né, o nivelamento do piso é bastante importante. Para a pesagem é muito importante configurar o helicóptero o mais próximo possível da configuração de peso vazio. Então, para a pesagem também são utilizados, né, os macacos, então tem células de pesagem, são colocados entre o ponto de apoio de macaco e o próprio macaco, né, e essa informação de peso, então, vem para o equipamento, a gente consegue realizar ali a pesagem do helicóptero. Então, para que a pesagem, né, seja adequada, não pode ter a incidência de vento, né, o helicóptero tem que estar estável, né, e nivelado longitudinalmente e lateralmente. Aí a gente consegue ter segurança em anotar ali as informações de peso, né, somar. Tem equipamento que já faz isso automaticamente, outros, né, a gente tem que pegar o peso de cada uma das células e somar para ter o peso total do helicóptero ali, tá? E para que essa pesagem, né, seja aceita, seja válida, o helicóptero tem que estar configurado o mais próximo possível da sua configuração inicial, da sua configuração standard, né? Onde basicamente, né, óleo de motor, transmissão, rotor de cauda, os fluidos hidráulicos, né, os reservatórios devem estar, né, dentro do nível normal, tá? Só o combustível, né, da célula de combustível é que tem que ser drenado. Então é sem combustível e com os demais fluidos no nível normal. Então nessa configuração é que a gente vai realizar então o procedimento de pesagem do helicóptero. Quando é feito algum grande reparo, né, uma repintura da aeronave, então em alguns momentos, né, é necessário refazer essa pesagem, e para essa pesagem ele tem que estar dentro dessa configuração aí. Ainda nos procedimentos de manutenção, então o içamento pelo mastro, tá? Usando a amarração de capa do rotor principal, uma cinta de rotor de cauda, prenda as pás do rotor principal e de cauda conforme necessário. Conecte o cabo de içamento adequado, capaz de levantar, né, 5.000 libras, e a ferramenta de içamento. Então tem aqui a ferramenta, o PN dela, no olhar da porca do mastro. Então está ali a mast nut. Conecta então essa ferramenta na porca e, né, ter uma talha, guincho, enfim, né, o equipamento apropriado, né, que tenha a capacidade de pelo menos 5.000 libras para ter a capacidade de içamento, de levantamento do helicóptero ali pelo eixo do mastro.
Bom, conecte uma talha adequada, elimine lentamente a folga, posicione a pessoa na cauda para estabilizar o helicóptero durante o içamento. Então o helicóptero vai ser elevado e assim que ele sai do solo, né, ele tem uma tendência, né, a girar para um lado ou para o outro, então é importante que com uma corda ali, né, envolvendo a extremidade lá do rotor de cauda, tenha um operador lá para manter ele estável, né, e direcionando ele para não ficar solto, né, e poder se chocar, esbarrar com outras aeronaves dentro do hangar ou qualquer outro obstáculo dentro do ambiente em que esteja sendo feita, né, essa manobra aí de içamento do helicóptero pelo mastro. O helicóptero também pode ser içado, né, pela transmissão principal, mesmo com o mastro removido, aí entra outra ferramenta. As recomendações vão ser as mesmas, tá? Só conectar a ferramenta ali no flange, né, da transmissão, a ferramenta especial para esse procedimento, e o equipamento que vai ser acoplado, né, ao olhar aqui para içar também tem que ter a capacidade lá de 5.000 libras e tem que ter um operador lá no cone de cauda também para manter a estabilidade do helicóptero e evitar, né, o choque, né, de partes do helicóptero em obstáculos ali. Também pode ser içado por slinga, né, tiras, tá? Aí tem algumas recomendações mais específicas, né? Então, instalar ao redor de cada conjunto do punho, então não é aqui no garfo, é no corpo do punho, que é uma área mais reforçada, tá? Prenda as extremidades de cada sling ao conjunto do gancho e uma talha adequada, né, com a capacidade, né? Também pelo menos de 5.000 libras, né? Eliminar a folga lentamente, posiciona a pessoa na cauda. Aqui vem as observações, né? Certifique-se de instalar as fitas em torno de cada conjunto de aperto na posição mostrada. Se você instalar as tiras em outra posição no conjunto de aperto, pode ocorrer danos ao conjunto do cubo do rotor principal. Então, a área onde, né, a slinga, a tira, vai envolver aqui a cabeça do rotor, é nessa área mais reforçada na base ali do punho, tá? Em qualquer outra área, né? E tentar manter a proporcionalidade, né, o mesmo ponto em cada um dos lados para não criar nenhuma tendência, né, na hora que levantar, tirar o helicóptero ali do solo, beleza? Aí mantemos ainda nessa parte de manutenção, agora a parte de drenagem de óleo, primeiro do sistema hidráulico aqui. Então, para drenar completamente o fluido hidráulico do sistema hidráulico, coloque o recipiente abaixo da bomba hidráulica para coletar o fluido e desconecte a mangueira de sucção na entrada da bomba hidráulica, na verdade, né? Então aqui a gente vê o reservatório, tudo isso aqui é no teto do helicóptero, tá? E tem a linha de sucção da bomba. Então a bomba puxa o fluido aqui do reservatório, aumenta a pressão e envia para os servos, né? Então na entrada da bomba a gente desconecta a linha, tá? E por gravidade daí a gente consegue drenar o fluido de dentro do reservatório. Capacidade aqui de 980 ml, né? Aí essa substituição do fluido, né, não tem um intervalo especificado, quando a gente notar alguma mudança nas propriedades do fluido, seja na coloração, né, qualquer aspecto do fluido que a gente perceber que ocorreu mudança, então a gente pode drenar e substituir por fluido novo, fazer a descontaminação e substituir por fluido novo, né. Então o fluido tem a especificação aqui melhor dizendo, que é a mesma, né, que é o fluido utilizado aqui no sistema hidráulico e lá no sistema do freio rotor, é o mesmo fluido, tá bom? Já o filtro, né, do sistema hidráulico, esse é trocado a cada 300 horas, substituído a cada 300 horas, beleza? Reservatório de óleo do motor, né, então a gente tem um reservatório, capacidade ali é de 2,8 litros, né, visor de nível, bocal de abastecimento, mas para drenar o óleo do motor, a gente vai drenar aqui no radiador, tá? O radiador ele fica num ponto mais baixo do que o reservatório de óleo está aqui em cima, né? E o reservatório e o radiador está aqui embaixo. Então, para drenar o óleo do motor, é mais lógico a gente vir drenar ele no ponto mais baixo, que é aqui no radiador. Depois tem uma foto, né? Onde vou conseguir contextualizar a posição aqui do radiador e aí vocês vão entender por que, né, que a drenagem é feita aqui no radiador e não no reservatório. Podemos drenar o óleo só do reservatório, aí é só desconectar a linha de saída dele e a gente drena o óleo só do reservatório, dependendo do tipo, né, de manutenção, pesquisa de pane, enfim, que a gente está realizando, tá? Mas se a gente quiser drenar todo o óleo do motor, então a gente vem aqui no ponto
de entrada desse óleo no radiador de óleo, desconecta, né, a tubulação de entrada aqui, a gente vai drenar então esse óleo do motor, tá bom? Então, esse óleo do motor, independente, né, das demais manutenções que são realizadas no motor, tem que ser trocado a cada 600 horas ou 2 anos. Né? Então está ali a especificação do óleo e a quantidade. O filtro de óleo do motor também com a mesma periodicidade, 600 horas ou 2 anos. Ok? Transmissão principal, então bocal de abastecimento, o visor de nível de óleo, né, de vidro. E para drenar, a transmissão principal, na verdade, para drenar, na verdade é o sistema, né, da transmissão principal, a gente vai drenar em 3 pontos, na verdade. Na transmissão, na roda livre e lá no radiador da transmissão também, tá? Mas vamos acompanhar aqui, vamos ilustrar todos esses pontos ali, tá bom? Então a transmissão, ela tem uma capacidade de 5 quartos de galão, que equivale ali a 4,7 litros, ali a especificação, mesmo óleo do motor, né? Esse óleo, né, a gente drena, né, faz a substituição a cada 300 horas ou cada 300 horas ou um ano, que vencer primeiro. No mesmo intervalo, o filtro de óleo da transmissão, né, e também a tela, né, da bomba de óleo, mesmo intervalo, tá bom? Então, 300 horas, um ano. O óleo da transmissão a gente drena por esse ponto, então a gente remove esse nível aqui, conecta, né, essa ferramenta aqui, com uma mangueirinha acoplada, a gente vai drenar o óleo então, que fica dentro da transmissão, que a transmissão é cárter molhado, né, então fica sempre um óleo, né, no seu interior, então a gente drena o óleo aqui de dentro da transmissão. Aqui a gente drena da unidade roda livre, então o óleo que lubrifica a roda livre é o óleo da transmissão, depois a gente vai ver isso, né, no diagrama, inclusive, tá? Então, a unidade de roda livre, ela é instalada na caixa de acessórios do motor, mas ela é um item da transmissão principal. Inclusive, a sua lubrificação é o mesmo óleo da transmissão que vai lubrificar a unidade de roda livre, tá? Então, se a gente está drenando todo o óleo do sistema de transmissão, a gente vai ter que vir aqui na roda livre, desconectar a linha de retorno aqui do óleo da unidade de roda livre, a gente desconecta aqui e drena o óleo presente na roda livre por meio desse ponto aqui, tá? Inclusive, né, a quantidade de óleo aqui ela é mínima, pouco mais de 100 ml, tá? Mas quando a gente drena aqui, muitas vezes sai bem mais de 100 ml, né? Como a roda livre ela está num nível um pouco mais baixo do que o da transmissão principal, então às vezes algum óleo, tem um óleo da linha, obviamente, mas às vezes tem algum óleo residual lá da transmissão que acaba vindo, né, por essa linha, a gente drena óleo da transmissão junto com o óleo da roda livre, que é o mesmo óleo, na verdade, só drenado em pontos diferentes, tá bom? Então, na roda livre, a gente vai drenar o óleo aqui na linha de retorno da roda livre, tá bom? Ao drenar o óleo do conjunto de roda livre, você também drena uma parte do óleo da transmissão. A quantidade de óleo drenada pode ser maior que a quantidade de óleo contida, né, no conjunto da roda livre, como eu acabei de explanar ali, tá? E o terceiro ponto, né, para drenar o óleo do sistema da transmissão é aqui no radiador. Então, temos um radiador, o radiador é duplo, tá? Ele tem ali o radiador de óleo da transmissão e tem um radiador de óleo do motor, tá? Então, no mesmo conjunto ali, tem um radiador do óleo do motor e do óleo da transmissão. Se lembrarem lá, para drenar o óleo do motor, a gente desconecta aqui, ó, e drena o óleo do motor por aqui, que é onde está conectado com a linha, né, do radiador de óleo do motor. Do lado direito aqui, do lado esquerdo, né, aí a gente vai ter o radiador de óleo da transmissão. Aí o terceiro ponto de drenagem do óleo do sistema de transmissão é aqui nesse ponto aqui, ó, nesse plug. Então a gente desconecta aqui e o óleo que tiver na linha e tiver no radiador vai drenar, né? O primeiro ponto, inclusive, né, mais indicado para drenar seria aqui, né? Como ele está no ponto mais baixo, né, então ele vai trazer o óleo da roda livre, vai trazer da transmissão e vai drenar por aqui. Fica um residual na roda livre, um residual na transmissão, e a gente já viu anteriormente os pontos, né, onde a gente vai drenar esse óleo da transmissão. Essa foto aqui mais abrangente, né? Então aqui a gente tem a seção traseira do helicóptero, né? Aqui é o compartimento onde está a bateria, a tomada para fonte externa, painel de CBs, né? Aqui estão os módulos do FADEC, né? E aqui estão os radiadores, né, do óleo da transmissão
e do óleo da transmissão e também do óleo do motor, tá? Então, o motor e a transmissão, eles estão no deck acima dessa seção. Então dá para ver que os radiadores ficam no ponto bem mais abaixo do que a transmissão e do que o motor aqui em cima, tá bom? Então aqui, nessa foto dá para a gente ver a posição aqui onde está localizado, né, os radiadores do óleo da transmissão e do motor, e entender por que os pontos, né, de drenagem são aqui no radiador, né? Um dos pontos na transmissão no caso, né, e do motor é aqui no radiador. Tranquilo? Tá, espero ter ilustrado ali. Aqui, né, dá para, aproveitando o gancho, né, dá para ver aqui um ponto de apoio do macaco, ponto de apoio traseiro, né? Tem mais 2 pontos dianteiros lá para apoio de macaco, né? E aqui é o ponto de apoio traseiro. Beleza? Vamos lá. A parte de drenagem de óleo da transmissão traseira. Então aqui temos o conjunto então do rotor de cauda, bocal de abastecimento. Aqui a gente vê o visor de nível de óleo, né, do conjunto do rotor de cauda, e aqui o chip detector, né? A capacidade aqui é 360 ml, se não me engano, a gente viu lá no início, né? Então a capacidade, né, de óleo, o óleo aqui é o mesmo, né, que pode ser a mesma especificação de óleo do motor e também do óleo da transmissão principal, tá? Esse óleo da transmissão traseira, né, ele tem que ser drenado, né, esse refluxo tem que ser feito a cada 300 horas ou 1 ano, tá? E a quantidade aqui é em torno de 380 ml, tá? Para drenar o óleo, então a gente retira o chip detector, então a gente saca o chip detector e conecta a ferramenta, tá? A ferramenta é a mesma lá da transmissão principal, tá? Então a gente conecta ali e a gente consegue drenar o óleo aqui, se for necessária a drenagem, né? Se for não, né? Pelo menos a cada 300 horas ou 1 ano vai ter que ser drenado, vai ter que ser feito o refluxo ali, a substituição desse óleo. Então a gente drena aqui pelo ponto de instalação do chip e reabastece pelo bocal aqui na parte superior, ok? Aí, visto a parte, né, de óleos, né, drenagem, intervalos, né, filtros e óleos e fluido hidráulico, agora a gente vai passar para a parte de engraxamento, tá, de graxa. Então a gente tem os pontos de engraxamento no rotor principal. Então aqui à medida em que a gente vai apresentando os pontos de engraxamento, tá, a gente vai comentando, né, as práticas, como é feita essa prática, né, de reengraxamento, né, desses pontos específicos aí. Todos esses pontos de engraxamento a gente vai ver que eles têm que ser feitos a cada 50 horas. Então, na inspeção de 50 horas, né, os itens, né, as tarefas de manutenção mais recorrentes ali vão ser justamente esses pontos de engraxamento. A gente viu que drenagem de óleo, troca de filtro, né, na média, a maioria dos itens lá a cada 300 horas ou anualmente, né? Já agora que o engraxamento, a gente vai ver que essa inspeção com intervalo mais reduzido, a cada 50 horas, tá? Então, coloque lentamente a graxa na conexão, no ponto, né, de engraxamento, com uma pistola de graxa comercial, até que toda a graxa antiga seja removida. Colete e descarte a graxa velha à medida em que ela for saindo, tá? Então a gente conecta a engraxadeira, né, e vai introduzindo graxa nova. À medida que vai entrando graxa nova, a graxa velha, a usada, ela vai saindo, tá? E a gente vai introduzindo graxa nova até que toda a graxa velha já tenha saído e começa a sair apenas graxa limpa, graxa nova. A gente tem certeza que toda a graxa antiga, né, que estava ali dentro foi removida, tá? Então aqui no conjunto do rotor principal, né, a gente tem, em cada um dos punhos, né, a gente tem 2 pontos de engraxamento, um aqui na parte superior e outro aqui na parte lateral, tá? Então, em uma pá e na outra pá a gente repete, né, vai introduzindo graxa, começa a sair a graxa velha, né, na junção ali, nos pontos de junção, nos flanges, né? Então, enquanto estiver saindo graxa velha, a gente vai, né, sai uma determinada quantidade, a gente vai lá, limpa, descontamina, aplica a graxa nova, tira a graxa velha, coloca a graxa nova, até começar a sair apenas graxa nova. Aí a gente tem certeza que preencheu, né, todo o componente ali, toda a área, todo o espaço com graxa nova. Tranquilo? Então, esses itens, né, vão ser reengraxados aí a cada 50 horas. Aqui no link, né, no horn e no pit link, tá?
também tem pontos para engraxamento. Então tem superior aqui no horn, tem aqui na parte de cima do link, tem aqui na parte do rolamento também do horn, tá bom? Então também vamos introduzir graxa. Enquanto estiver saindo graxa velha, a gente continua introduzindo graxa nova, tá? Até ter certeza que preencheu, né, todos os espaços, né, todo o conjunto ali com graxa nova. O intervalo, né, de reengraxamento também a cada 50 horas. A graxa é sempre a mesma, tá? A C001, até voltar ali, ó, tá? Ó, C0001, tem ali a especificação. No pillow block, né, que permite o movimento de gangorra ali do conjunto do rotor principal, também tem um ponto de engraxamento aqui desse lado e vai ter um outro ponto do outro lado também, tá? Então é a mesma graxa, também a cada 50 horas. Aqui na faceplate, né, no platô fixo, nos platôs fixos e no platô rotativo, né? Certifique-se que as pás do rotor principal estão livres para girar sem contato com objetos ao redor do helicóptero. Um golpe na pá do rotor principal pode causar danos à pá, tá? Aqui na faceplate, os platôs fixos, nem tanto, né? Principalmente na faceplate, né? No platô rotativo. Ele tem, né, alguns orifícios ali onde a gente vai introduzir o bico de engraxadeira e vai introduzir a graxa. Só que aqui é o ideal, né, a gente introduzir um pouco de graxa e movimentando o conjunto das pás, tá? Para essa graxa ir sendo distribuída dentro ali em torno e dentro, né, de todo o compartimento do rolamento aqui na faceplate, tá? Não faz muito sentido colocar a engraxadeira num bico aqui, né, e jogar a graxa até sair a graxa velha, tá? Muito provavelmente ele não vai preencher todos os espaços, ele não vai lubrificar, ele não vai engraxar da maneira adequada. Então o ideal é aplicar a graxa nova até começar a sair a graxa velha, tá? E gira, vai girando, tá? Ele pede aqui para fazer movimentos de pelo menos 90 graus, né? Podem ser movimentos menores, né? Gira ali 45, 30, 60, né? Vai lá e põe mais graxa, gira mais um pouquinho, põe graxa, gira mais um pouquinho, até completar a circunferência, os 360 graus ali, nesse movimento rotativo e introduzindo graxa, tá? Como a gente vai estar girando, né, se as pás estão instaladas, né, então é muito importante a gente verificar primeiro se, com o movimento das pás, se elas não vão se chocar com nenhum obstáculo, um outro rotor de um outro helicóptero, algum membro estrutural do hangar. Então primeiro a gente faz essa verificação. Se a gente está fazendo numa área externa, mesmo assim, a gente verifica se no raio das pás ali não tem nenhum obstáculo, nada que possa chocar com essas pás, qualquer impacto provavelmente vai provocar algum dano, alguma avaria nesse conjunto de pás, beleza? Então a cada incremento de 90 graus, pare de girar a pá, coloque lentamente graxa na graxeira com a pistola de graxa até que toda a graxa antiga seja totalmente purgada. Continue girando até completar os 360 graus do movimento, tá? Girando lentamente, é importante, girando lentamente, né? Adicionando, né, bombeando ali, né, com a pistola, onde é que ele coloca aqui, ó, coloque lentamente a graxa, né, com a graxeira e a pistola no conjunto, tá? Então não é com muita pressão, tá? É lentamente para a graxa ir preenchendo os espaços, tá? Que a tendência quando a gente coloca a graxa muito rapidamente ali, crie bolsões de ar, né, dentro do alojamento ali e fique em áreas, né, sem essa lubrificação, sem esse engraxamento. Então quanto mais lento a gente conseguir fazer, maior é a certeza de que todos os espaços vão ser ocupados, preenchidos por graxa efetivamente, e a lubrificação vai ser feita da maneira adequada. Já a gente vai estar falando da lubrificação lá do conjunto do rotor de cauda. No rotor de cauda tem uma observação lá em letras garrafais, né, que tem que ser lentamente, né? Se a gente colocar com muita velocidade, né, pode criar uma pressão interna e deslocar os selos internos. Isso pode provocar problemas de superaquecimento no rolamento, né, de apoio do eixo ali, pode trazer vários danos ali para o conjunto do rotor de cauda, tá? Então essa inserção da graxa ela é feita de uma maneira lenta, tá? Não tem nenhum motivo para que a gente faça isso com rapidez, né, com velocidade, tá? Então não é disputa, não tem nenhum prêmio para quem fizer isso em menos tempo, não, tá? Pelo contrário, né? Será premiado quem fizer no tempo adequado, da maneira adequada, pois não teremos incidência de panes e problemas. No contrário, né, quem fizer isso com velocidade, com pressão elevada, pode provocar
avarias, né, nos componentes, e o resultado é o contrário do esperado, né? Em vez de estar prevenindo, né, tá preservando, tá lubrificando, a gente pode estar induzindo, né, os componentes ali a algum tipo de dano, tá bom? Vamos lá. Então aqui a gente vê os pontos, né, de lubrificação na shock plate, e temos pontos aqui também nos inner rings, né, nos roll ends aqui, nos terminais esféricos, né, também tem um ponto ali para entrar com graxa e lubrificar esses terminais ali também. Aqui no conjunto de rotor de cauda, né, ó, aplicar a graxa rapidamente pode causar pressurização das cavidades de graxa, o que pode forçar a graxa através do selo para fora dos selos, causando danos aos selos e outros efeitos indesejados, tá? Então, não só, mas principalmente aqui no rotor de cauda, né? Então, lentamente a gente vai introduzindo essa graxa, tá bom? Coloque lentamente graxa na graxeira com a pistola de graxa até que toda a graxa antiga seja completamente purgada, né? Seja eliminada. Colete e descarte a graxa velha quando ela sair do rolamento. Então aqui ele indica, né, os pontos onde a gente vai introduzir essa graxa, né? Tem ali então o rolamento ali do needle tail, temos aqui também, né, no housing e também no conjunto, né, do fitting, né, no mecanismo de mudança e variação de passo. Então tem vários pontos ali onde a gente vai introduzir graxa, em todos eles então tomar o cuidado de introduzir essa graxa lentamente, tá bom? Nos eixos, né, de transmissão na cadeia traseira, a gente tem 7 mancais de apoio desse eixo de transmissão, né? Então certifique-se de obedecer todas as práticas de lubrificação com graxa antes de lubrificar o componente com a graxa. Cuidado para não provocar dano ao componente, não use uma pistola de graxa com ponta de agulha rígida ou uma deformação do rolamento ou do anel de vedação pode ocorrer. Aqui, não usar, acho que é até um pouco pesado, é usar da maneira adequada, tá? Que os orifícios ali, eles são bem pequenininhos e tem que ser aquele bico de o mais, como é que é, o mais prático para a gente fazer esse reengraxamento é que aquele metálico, tá? Se tiver outro eficiente que não seja metálico, ok, esse é o recomendado pelo fabricante, tá? Se for utilizar o metálico, então tomar bastante cuidado. Tá? Então a recomendação é essa. Use da maneira adequada aquele bico metálico, tá? Então a ponta, agulha rígida ou né, pode causar uma deformação no rolamento ou no anel de vedação. E essa deformação pode causar um contato entre a gaiola e as esferas do rolamento. Se ocorrer esse contato entre a gaiola e as esferas, né, o rolamento vai superaquecer, vai ficar muito quente e isso provoca um desgaste prematuro, tá? Então o cuidado, né, com esses bicos mais rígidos, né, na pistola de engraxamento é para não interferir ali no contato, o não contato, na verdade, né, entre a gaiola e as esferas do rolamento do mancal, né, que apoia o rolamento de transmissão traseira ali, tá? Então são 7 mancais e eles têm uns orifícios também na face, né? E a gente vai introduzir da mesma maneira, né? A gente vai introduzindo a graxa lentamente, vai girando o eixo aos poucos, né? Vai introduzindo graxa, girando, introduzindo, girando, né? Até que toda a graxa velha tenha sido removida, né? Tenha sido purgada e a gente tem certeza que preencheu todos os espaços com graxa nova. Tá? E a gente sabe que tem certeza, né, de que o engraxamento foi feito da maneira adequada, tá ok? Então todos esses pontos aí de reengraxamento, cada 50 horas a gente faz aplicar reengraxamento, tomando todos esses cuidados, né, observando todos esses pormenores, né, esses detalhes desse procedimento de reengraxamento aqui que foram apontados aqui no manual. Ainda temos o fan, né, do conjunto de arrefecimento lá dos radiadores de óleo da transmissão e do motor. Não deixe, uma outra observação que é colocada aqui, mas serve, né, para todos os demais pontos de engraxamento, ó, não deixe solvente entrar em contato com os selos dos rolamentos, pois danos podem ocorrer, tá? Então o material dos selos reage, né, em contato com o solvente, ele acaba se deteriorando, se deformando e obviamente vai permitir aí, não vai vedar da maneira adequada, a gente vai ter falha no sistema, tá? Então não limpar, né, apesar de ser um produto que facilita, né, tô colocando graxa, saiu graxa velha, suja, e o solvente ajuda, né, a limpar. Limpa, ele ajuda a limpar a graxa velha, mas
o contato desse solvente com os selos, né, provoca outro tipo de problema. Então, não utilizar solvente para limpeza, né, não permitir que esse solvente entre em contato com esses selos desses componentes que a gente está engraxando, tá bom? Uma observação bastante importante também. Certifique-se de remover todo o lubrificante antigo antes de lubrificar com um diferente tipo de lubrificante, pois pode ocorrer uma incompatibilidade e causar danos nas peças. Então, principalmente se a gente mudou marca, né, de graxa ou especificação de graxa, desde que esteja, né, amparado pelo manual, então remover todos os resíduos da graxa antiga para poder colocar essa nova marca ou essa nova especificação, né? Pois lubrificantes, né, com propriedades diferentes podem gerar reações químicas ali e a gente ter efeitos contrários, né, à lubrificação. Em vez de lubrificar, né, criam, né, uma espuma, alguma coisa ali, né, e o componente, a gente sabe que aqui trabalha com uma alta carga, a carga, né, é bastante alta, o regime de rotação é bastante alto, e se a lubrificação também não for à altura, obviamente a gente vai ter falhas, vai ter danos aí aos componentes. Então a gente tem que estar bastante atento, né, ao tipo de graxa que está sendo utilizado, e um procedimento que parece simples, né, mas se não for feito da maneira adequada, no ritmo adequado, né, pode provocar danos ao invés de contribuir para a lubrificação, para a preservação dos componentes que a gente está tentando, né, lubrificar e manter ali, tá certo? Então o fan, né, é apoiado então em dois mancais, tá? Então ele gira junto com o eixo de acionamento do rotor de cauda. O regime de rotação aqui, se não me falha a memória, é acima de 2.500 rotações, né? Então esse fan girando aqui, ele traz o ar atmosférico, né? Ele puxa, traciona o ar atmosférico e força esse ar, ele cria um fluxo de ar forçado, né, para ele passar através das colmeias do radiador de óleo do motor e da transmissão principal aqui, né? Então dá para ver nitidamente aqui todo esse conjunto aqui do fan, né, o fan, né, preso ao eixo de transmissão da cadeia de acionamento do rotor de cauda, e à medida em que ele gira junto com o eixo, ele cria um fluxo de ar forçado, ele puxa o ar da atmosfera e força esse ar a passar através das colmeias aqui do radiador de óleo do motor e da transmissão principal, né? Isso é muito importante, né, principalmente quando o helicóptero está no regime de voo pairado, né? Então não tem ar de impacto, né, e ele depende então desse fluxo de ar criado, né, forçado aqui pelo fan, para garantir, mesmo no regime de voo pairado, um ar circulando, um ar passando aqui através dos radiadores, para garantir o arrefecimento tanto do óleo do motor quanto do óleo do conjunto da transmissão principal, beleza? Um conjunto bastante importante para a operação, né, em qualquer regime aí do helicóptero, mesmo no voo pairado, é um sistema bastante importante para garantir o devido arrefecimento dos óleos da transmissão e também do óleo do motor. Tranquilo? Acho que é o último item aqui desse primeiro capítulo, né, generalidades, a bomba do hidráulico, né, ela é acoplada à caixa, à transmissão principal, né, e o eixo ele tem que ser removido, né, limpo e reengraxado, né, a cada 300 horas. Esse aqui ele usa uma graxa diferente, tá? Se não me engano, não me falha a memória, é uma graxa grafitada, tá? A especificação dela é diferente, tá? O intervalo, né, do engraxamento dele aqui, diferente dos demais pontos que a gente viu, né, que é a cada 50 horas, o eixo da bomba aqui ela vai ser limpa, né, e reengraxada a cada 300 horas. Tranquilo? Tem essa parte final aqui que é bastante importante, estava esquecendo, mas vamos lá. Então aqui a gente tem o LIVE, né, que é o sistema de Liquid Inertial Vibration Eliminator, né, o sistema de fixação da transmissão principal. Então a Bell adotou esse sistema de fixação da transmissão principal com esse amortecedor de vibrações aqui, tá? Então ele tem um óleo hidráulico especial e nitrogênio, tá? E de tempos em tempos, acho que não tem o período aqui, mas se não falha a memória, a cada 300 horas ou anual também, tá? Dá pra gente confirmar depois, tá? Mas tenho quase certeza que é 300 horas ou um ano. A gente tem que verificar a pressão do nitrogênio, tá? O óleo especial aqui, ele só é colocado na fabricação, tá? Se for necessário algum reabastecimento, enfim, a gente vai reabastecer sempre com nitrogênio. O óleo, né, só o fabricante, tá? Então a ferramenta que a gente vai acoplar, né, nesse bico aqui,
para fazer a verificação da pressão interna aqui do live, tá? A gente só pode utilizar a força da mão, tá? Não podemos utilizar a ferramenta ali para não provocar danos nos componentes, ó. Aperta a ferramenta e a extensão somente com a mão. Se você usar uma chave para apertar a ferramenta, pode ocorrer danos à válvula. Haverá sinais de vazamento no sistema de pressurização da unidade live se a pressão não puder ser mantida dentro de valores seguros, tá? A pressão aqui, né, de nitrogênio no interior aqui da câmara óleo pneumática do sistema live é de 165 a 180 PSI, tá? Então, a cada 300 horas, um ano, né? Então, a gente conecta a ferramenta com a mão, né? Tira ali o bico da válvula, é uma válvula igual de câmara de ar praticamente, tá? Então, a gente tira a tampa, conecta a ferramenta com a mão, tá? E quando a gente está conectando a ferramenta, chega um momento que ele abre a válvula, aí a pressão, né, de nitrogênio dentro da live entra, né, por dentro da extensão em manômetro, e o ponteiro do manômetro vai indicar qual a pressão, tá? Então a gente faz essa verificação anual, a cada 300 horas, e a faixa, né, de pressão normal fica entre 165 e 180 PSI para esse sistema da live. Quando a gente for falar lá da transmissão, do sistema de fixação da transmissão, a gente vai voltar a falar desse live aqui, né, que é o sistema, né, Líquido Inertial Vibration Eliminator. Então, é um eliminador de vibração, né, que utiliza um líquido e a pressão de nitrogênio ali para executar essa eliminação de vibração do conjunto de fixação da transmissão principal. Tranquilo? Agora sim, finalizamos, né, essa nossa primeira aula de generalidades. Então, a gente já abordou vários aspectos, né, já entendemos alguns dos conceitos aí do Bell 505, né, alguns comparativos entre a série 206 da Bell com a aeronave o Bell 505, né, então piso plano, estrutura do tipo treliça, né, o sistema Glass Cockpit lá, o G1000H da Garmin, motor da Turbomeca, o Arris 2R, então são grandes modificações quando comparamos ao 206, né? Não devemos, né, a todo momento ficarmos comparando, né? Em vários momentos é inevitável, né? Mas está aí, é um modelo novo, né? Um novo equipamento produzido aí pela Bell 505. À medida em que o tempo passa, ele se consolida, a gente só vê aumentar o número de equipamentos, né, que são entregues mundialmente e também nacionalmente. Então, acredito que seja um modelo, né, que veio para ficar, vai crescer aí bastante o número, né, de equipamentos em operação, e nós temos que nos atualizarmos, né, e fazermos frente a essas novas demandas que vão surgindo aí. Então vamos estudar, entender, conhecer o equipamento para poder fazer a manutenção da maneira mais segura possível. Tranquilo? Então, havendo dúvidas, me acionem via WhatsApp, me acionem lá, mandem um áudio, né, por escrito, da maneira que acharem melhor. Mandem lá a dúvida de vocês e a gente continua interagindo, continua conversando, dirimina essas dúvidas que podem surgir aí à medida em que as aulas, os sistemas vão sendo apresentados, tá bom? Nossa próxima aula então vai ser a de fuselagem. Um bom descanso aí, vamos tomar uma água, um café, descansar um pouquinho, depois a gente retoma então para a nossa segunda aula. Forte abraço a todos.